Agora, a quinta pergunta, ela parece um pouco com a quarta, mas na realidade a minha intenção ao fazê-la é tocar não mais nos indivíduos, mas na sociedade Uhum. como um todo, que seria qual a influência das teses gnósticas como fundamento do pensamento moderno e suas consequências práticas na sociedade, na política, na geopolítica em geral. Perfeito. Então, no advento da modernidade, nós temos algumas concepções chaves, né, para responder a sua pergunta. Uma delas é o historicismo, né, o historicismo joaquimita, que teve assim uma influência monumental em muitas das coisas que confluíram com o pensar moderno, né? Joaquim de Fiore, ele teve muitos contatos, né, com o esoterismo, sobretudo judaico, né, da Kabbalah, e ele propôs ali uma filosofia da história que, ao fim e ao cabo, hoje nós vemos que ela culmina no imanentismo, aquela tal coisa das três idades, né? A idade do Pai, que era o Velho Testamento, a idade do Filho, o Novo Testamento, e nós chegaremos na idade do Espírito Santo, que seria a idade do amor. Tanto que essa divisão histórica, né, idade antiga, idade média, idade moderna, e entre outras coisas, né, o Terceiro Reich, a Terceira Roma, um império unipolar, né, passando pelas monarquias tradicionais, os Estados-nação e o império unipolar, né, uma democracia liberal, perfeita, ideal. Então, tudo isso tem essa influência joaquimita com uma combinação escatológica imanente. Então, isso é propriamente uma das influências da gnose, né, em conjunto com um pensamento humanista, né, o homem como princípio e fim de todas as coisas. É o homem que tenta se fazer Deus na história, através, muitas vezes, de processos utópicos ou de processos messiânicos, ou seja, como você bem disse, na política e na geopolítica, nós estamos sempre na espera de que apareça alguma figura ou algumas figuras, né, uma oligarquia ou um tirano que vai nos salvar dessa condição miserável que nós estamos aqui e vai alcançar futuramente uma culminação, uma nova história, um novo homem. Então a gnose ela vai se transmutando através do secularismo nesse esquema historicista, humanista e imanentista. Então, assim, todas essas ideologias, que nós temos que são diversas, ideologias ou subculturas, todas elas acabam tendo por finalidade uma culminação espaço-temporal, uma culminação imanentista. Ou, em outra forma, tentar recriar, né, ou criar aqui na Terra um paraíso, uma espécie de paraíso. A gente vê isso no comunismo, né, nas três idades do comunismo, onde que quando as classes elas fossem abolidas, nós teríamos aqui, por exemplo, uma superação de uma idade histórica, onde nós não teríamos mais o pecado original, por exemplo. Então é uma tentação uma tentação e uma tentativa de eliminar o pecado original, por exemplo, uma remissão no aqui e agora. Então a gnose secular ela tem essa característica. Ela se transmuta nas ideologias de massa e nessa concepção de tentar criar aqui um paraíso terrestre. Cara. Então, a gente vê isso no nazismo, a gente vê isso no fascismo, a gente vê isso nas democracias liberais, a gente vê isso em todos os regimes modernos praticamente, todo esse esquema de tentar criar um paraíso na Terra. Então a gente pode resumir dessa forma a manifestação da gnose nos tempos modernos. E isso está na forma mentes de todas as sociedades modernas praticamente, sobretudo aqui no Ocidente, né? Após as revoluções liberais. Todo mundo querendo buscar uma figura messiânica, um regime messiânico para tomar como seu. Não, esse regime, esse governante, etc., isso vai nos salvar. Isso vai trazer para nós o sentido. Então você vê esse imanentismo. Justamente buscar criar o paraíso luciferiano, que é aquela música do John Lennon, Imagine There's No Heaven. Exato. Ou seja, por que você está buscando algo que não existe, só que a gente tem essa vida, aqui que tem que ser o nosso paraíso, né? Exatamente. Porque é dificuldade de aceitar o problema do mal, ou seja, que essa vida realmente ela não é perfeita. Exato, exatamente. E uma compreensão de que o mal ele é uma compreensão errônea de que o mal ele é substancial. Né? Ele não é apenas uma privação de um bem. E você o compreende à luz do bem realmente existente. Porque o mal, a gente costuma dizer, né, Luiz, que ele não tem razão de ser. Por quê? Porque ele não é substancial, ele é uma privação. E essas pessoas, de maneira inconsciente, elas estão afirmando que
no próprio Deus houve uma tensão entre bem e mal. Só que elas não sabem, naturalmente, transpor isso em conceitos técnicos. Mas se você reparar essas pessoas, né, que hoje apostam no regime, no político, ou seja o que for, elas estão dizendo isso. Nós que temos essa compreensão, nós conseguimos entender nas entrelinhas, olha, esse sujeito está dizendo que houve uma tensão em Deus e que bem e mal, na verdade, são duas substâncias, quando não são. Então, quando você consegue compreender esse problema do mal, aquele maldito paradoxo de Epicuro, né, que tanto enche nossos pacovás aí, né, vira e mexe aparece isso, se Deus existe, por quê? Né? Se o mal existe, logo Deus não existe, essas coisas assim. E a gente vê que é uma má compreensão, de fato, do problema do mal, né, tendo ele como substancial e não como privação. Isso é essencialmente importante para também escapar do problema da gnose.